Em nenhum momento pensamos em desistir da BR-319. Que experiência incrível, Com certeza foi uma das melhores escolhas da nossa vida. Oi, eu me chamo Henrique, sou do projeto Outras Áreas e seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa expedição. Nessa viagem vamos estar saindo de Manaus e vamos até São Luís no Maranhão, numa Top 100, passando pelas mais difíceis rodovias do Brasil. Se você não viu no primeiro episódio, a gente chegou em Manaus, comprou a moto, deixou ela pronta para a expedição e já fizemos o primeiro teste passando por Presidente Figueiredo e conhecendo vários lugares bonitos. E o primeiro episódio você consegue encontrar na descrição ou aqui no canal do Gringo. Nesse episódio temos o objetivo de cruzar toda a BR-319, que é conhecida aí por ser uma rodovia fantasma, a rodovia dos atoleiros. A BR-319 ela foi construída na década de 70 com o intuito de ser uma ligação terrestre entre o Amazonas e as demais regiões do Brasil. Se sabe que grande parte da BR-319 hoje ela não é asfaltada e ela ficou devidamente conhecida justamente porque essa parte que não tem asfalto existem muitos atoleiros de até 1 metro. E é tudo isso que a gente vai passar nesse vídeo, então partiu e bora lá! Acordamos bem cedo para começar a rodovia 319. A ideia era acordar às 5 horas da manhã, mas eu coloquei o relógio para despertar e lá eu não levei em conta que meu celular ainda estava no horário do resto do Brasil, porque Manaus tem um horário diferente, não acompanha o horário de Brasília. Então a gente acordou 4 horas da manhã. A Sueli tá brava comigo, gente. Sabe o que aconteceu? Deixa eu mostrar pra vocês. Achei que era 5 horas da manhã, acordou às 4. E aí, qual que é a sensação de acordar 1 hora antes, perder 1 hora de sono? Eu tô muito brava contigo. Choveu muito ontem, tava dando bastante trovoada. Nossas roupas aqui não secaram. E ainda bem que a gente armou nossa barraca aqui. Na verdade, a gente tinha armado ela lá atrás. Mas depois que a gente parou de gravar, a gente começou a chover. A gente trouxe ela pra cá, galera, porque tava tenso deixar lá. Partimos para Manaus para começar então a 319. No caminho de Presidente Figueiredo até Manaus, a gente pegou uma baita chuva, uma que a gente não esperava. E foi legal, porque a nossa ideia para Presidente Figueiredo era realmente testar toda a moto. E aí conseguimos chegar em Manaus, ainda com a roupa de chuva e tudo. A gente foi em direção à rotatória, que é conhecida como o início da BR-319. Agora é oficial, minha gente! Uhul! Chegamos agora na 319. Aqui ela inicia, né, Su? Quilômetro zero, a gente queria muito tirar foto com a placa da BR-319 no início, mas não tem há muito tempo que eles tiraram. Então aqui vai começar uma grande aventura das nossas vidas, né? Exatamente, daqui até a parte onde começa a ficar crítico ainda tem uns 200 quilômetros, onde entra a estrada de chão, na verdade, né? Então a gente tem mais ou menos 170, 200 quilômetros a partir daqui para começar essa estrada. Depois da rotatória entramos na nossa primeira balsa, que a balsa por sinal estava lotada, e nessa balsa a gente passou pelo encontro das águas do Rio Negro e Solimões, só que a gente estava tão emocionado, com o coração tão a mil, que passou e bem no fim a gente nem viu o encontro das águas. Aqui é o encontro das águas do Rio Negro e Solimões, que formam o Rio Amazonas. Mas olha lá, tava ali atrás, dá pra ver um pouquinho ainda o risco ali. Passamos hoje, não tava tão predominante, é isso? Não, nem percebeu, melhor que eu tô o tempo todo olhando. A gente tá olhando aqui procurando, mas não vimos. Chegamos! Estamos no Porto de Careiro. E nesses 200 quilômetros nós passamos por algumas vilas e algumas casas na beira do rio,
e deu para ver realmente que o período de cheia ainda estava presente ali. A gente ficou bem impactado com aquilo, porque tinha até algumas casas que estavam com água dentro. Nossa próxima parada, e estratégica por sinal, foi em Carreiro Castanho, onde a gente encontrou o último posto de combustível oficial. O próximo é só em Realidade, então é realmente para você ter uma ideia que a gente vai passar por lugares tão isolados que não tem nem posto de combustível. Agora sim, então, abastecemos, estamos com 5 litros aqui atrás. Além de 5 litros, temos mais 4 litros aqui, então isso vai dar para nós uma autonomia de mais ou menos 400 quilômetros. E para muitas pessoas, quando chegamos no quilômetro 200, ficariam tristes, né? Porque, poxa, acabou o asfalto, agora é só estrada de chão. Tinha até uma placa lá dizendo que era o fim do trecho pavimentado. A partir dali, até o próximo ponto de estrada de asfalto de volta, são aproximadamente 350 a 400 quilômetros. E a gente vai passar pelo trecho do meio, que é a pior parte, onde teoricamente tem bastante lama, e é isso que a gente vai ver. Igapuaçu, uma outra parada estratégica que a gente teve um pouco mais pra frente. Ali a gente teve duas missões. A primeira delas é atravessar a balsa pro outro lado, e a segunda missão era a gente encher o nosso tanque de combustível. E pelas informações que tinham passado pra gente, ali era o último ponto de apoio que a gente teria. Oi, tem 4 litros de gasolina? R$12 o litro. R$12, mas devido às circunstâncias aqui da estrada, vale a pena ainda. É? Uma outra mudança importante que a gente teve nesse caminho foi mudar o pneu da frente. A gente veio com o pneu original desde lá de trás, desde que a gente saiu de Manaus, e a gente fez a troca dele para um pneu 100% garrudo, daquele realmente para a gente passar na estrada de chão. Aqui a gente também começou a perceber onde que a gente estava entrando, que realmente nós estávamos entrando dentro da floresta amazônica e que as pessoas era cada vez mais difícil de encontrar elas. Ali a gente já começou a passar às vezes 15, 20, 30 minutos sem encontrar ninguém, nenhuma casa, nem nada. Então a gente começou a entender que realmente se a gente precisasse de algum resgate, estando lá no meio, era muito difícil. E aí chegamos no nosso primeiro acampamento no meio da floresta amazônica. Nós paramos numa pousada chamada Terra Rica. Chegamos! Hoje a gente vai dormir na pousada da Dona Maria, ou também conhecido como Terra Rica. E aqui vai ser a nossa suíte master. Tcharam! E para nossa surpresa, a Dona Maria e o seu João nos receberam muito bem, nos deixaram armar a barraca. Além de armar a barraca, nos contaram um pouco da história da rodovia, da história deles. E eles conhecem a história através dessas pessoas que param lá. E eles conheceram a rodovia fantasma asfaltada, contaram que passa diversos viajantes, caminhoneiros e tudo mais. E para nossa surpresa, o seu João nos convidou para conhecer os novos porquinhos da fazenda, que faziam 3 dias que tinham nascido. E eu sou apaixonada por animais. Aqui é onde eu gosto. 3 dias? É, 3 dias aí, galera. Aí. Que bonitinho! E começamos esse grande dia já imaginando o que poderia acontecer. Falaram pra gente que quando chovia o chão ele ficava liso igual quiabo. E realmente é verdade. A gente percebeu isso logo nos primeiros quilômetros. Começou a piorar gradativamente. Assim, a primeira situação que a gente passou, veio uma van de frente. Quando essa van veio de frente eu achei que estava tudo bem. Eu só encostei um pouco assim pro canto da rodovia e fiquei ali no canto. Quando ela passou pela gente... Nem quis parar. Olha, meu senhor! Acho que não parou pra... Aquela van ela começou a deslizar para os lados assim muito forte e eu até imaginava que o motorista ele ia parar para a gente conversar. A gente queria entender como é que estava o trajeto um pouco mais para frente, mas eu até entendo ele porque provavelmente se ele parasse ele iria atolar. Gente, olha só um atoleiro, a altura que é, e a gente tá indo, ó. Hoje tá osso, né, Henrique? Hoje tá osso, gente. Vamos lá, estamos só ainda no quilômetro 310 ainda. Tem a parte do trecho do meio que é pior ainda, mas nós vamos parar provavelmente para dormir daqui a 70 quilômetros, né? Aham, no Raimundo. E ali começou a aventura, a gente caiu 1, 2, 3 vezes. Na primeira vez a gente até falou, poxa, ótimo, né? Nosso primeiro tombo, mó feliz, divertido. No terceiro a gente olhou um pro outro e falou, olha... Terceiro tombo, dizem que o terceiro é o último. Ó, olha só, viu? Sétima, olha só. E
nós paramos porque precisava apertar a corrente, porque ela estava forçando demais e também porque entrou muita lama entre o motor, entre a corrente, entre as rodas. Então no primeiro momento a gente até pegou um galho para tirar, só que o galho quebrava. Então a gente foi com a mão mesmo e já que a gente já estava tudo sujo nas costas, nas pernas, nas botas de lama, a gente falou, o que é uma laminha, né, a mais? E nesse momento eu posso dizer que a gente sentiu o nosso primeiro medo da viagem. Ficar no meio do nada assim, ó, em meia mata, é meio sinistro. Dá medo. Do nada tu olha assim, escuta um bicho meio estranho berrando. É meio sinistro, galera. Eu confesso pra vocês que é meio doido. E era tanto barulho diferente, era uma imensidão tão grande que a gente falou, nossa, onde é que a gente veio se meter? Olha o lugar no que a gente está, no meio da floresta amazônica. Essa eu acho que foi uma das únicas vezes que a gente realmente sentiu medo, porque a gente parou para realmente analisar e a gente estava mais vulnerável nessa situação. Com o tempo a lama foi secando, então os atoleiros mais críticos a gente não pegou molhado, ele já estava na transição de para secar. Isso é muito importante, porque senão a gente ia ter que descer da moto e empurrar ela. A gente passou por atoleiros, gente, sem brincadeira, de 1 metro. Isso a gente ficou um pouco chocado, a imensidão e a quantidade de terra que tinha nos atoleiros. A gente passou por atoleiros de 3, 8 quilômetros. Então, na época de chuva, realmente, que é mais ou menos abril, maio, a rodovia realmente fica bem intransitável. Estando presente naquele universo, naquele lugar ali, a gente percebeu que a escolha da Pop foi a melhor de todas. Ela é uma moto leve, ela é pequena e ela é fácil de tirar dos atoleiros. E por mais que ela estrague, ainda a manutenção dela é muito barata. Lá no começo, quando a gente pensou, escolheu a Pop, a gente ainda tinha aquela dúvida, né? Se ela ia aguentar tudo aquilo. E ali a gente teve a certeza que a Pop é uma baita moto. A gente até desenvolveu um método infalível para desatolar a Pop. Eu ia em cima, puxando ela para trás, e a Su ficava na frente, empurrando a Pop. A partir daquele trecho que entrava no trecho do meio, que é o trecho mais difícil, a gente estava bem apreensivo, mas a gente teve a sorte de nesse trecho do meio não ter tido chuva durante essa noite. Gente, acabamos de passar pelo atoleiro e como a gente já disse, estava seco, então foi super tranquilo. E acabou que a gente analisa certinho, né, a diferença do solo daqui, porque ele é bem argiloso. Porque todos aqueles atoleiros que a gente via, que estavam todos molhados lá atrás, ali no trecho do meio eles estavam fichinha, eles estavam grandes, né, 1 metro de altura, mas ao mesmo tempo eles estavam todos secos. Então a gente foi passando pelo meio deles, até tiramos algumas fotos. Teve uma foto da Su, né, que ela foi na Pop, e a Pop parece nela até uma moto 1200 assim. E aí o atoleiro atrás dela, assim, de 1 metro, ficou sensacional. Galera, aqui onde a gente está passando agora é praticamente o trecho do meio da 319. Aqui falam que é o período mais perigoso em relação aí a onças, né? Pô, deve ser miragem, Sueli, não é possível que eu tô vendo uma Kombi antiga vindo pra cá, mano. Ai, tem que ver. A Popzinha tudo, velho. Também, tudo bem? Oh, prazer. Olha, amiga. Satisfação aí. Prazer, meu. Primeiro casal que eu vejo que viaja de motinho. Que massa. Ô, louco. Eu achei que eu era louco de Pop 100. Ó, esse daqui é o Sérgio aí, ó. E ele acompanhava nós, rapaz. Ele falou, ô, louco, largar a van pra viajar numa Pop. É corajoso, né? Tamo aí, tá sendo divertido, meu. Mas tá bom aí, ó. E esse menino vai chegar até lá no Manaus. Nesse dia, a gente teve o segundo acampamento na 319. A gente parou numa torre de telecomunicações. É bem interessante, ela tem uma a cada 40 quilômetros. Algumas são fechadas e algumas têm trabalhadores sempre por lá. Durante toda a BR-319 tem fibra ótica. Essa fibra ótica, infelizmente, as pessoas que moram lá não têm acesso, mas é a fibra ótica que chega até Manaus. Eles falaram que essas torres aqui, ó, da Embratel, elas não funcionam mais. Aqui eles fazem a manutenção da fibra ótica. Por toda a BR-319 a gente vê que tem poste realmente passando que chega até Manaus. A gente ficou com medo de seguir nesse dia, porque já estava mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde, e se a gente seguisse, a gente ia passar pelo trecho conhecido como Toca da Onça, onde literalmente se avista a onça por lá. Tem o conhecimento que é uma das regiões da 319 que mais tem onça, então a gente ficou com muito receio de, quem sabe, a moto estragar no meio do caminho, a gente se atrasar, pegar um atoleiro feio e não conseguir atravessar esse trecho. O que a gente não esperava nessa torre era a recepção da galera. O pessoal que trabalha nessa torre nos recebeu muito bem, nos deixou
ficar do lado ali de um gerador e infelizmente tinha um barulho durante a noite, mas a gente estava tão cansado que a gente não escutou nada. Olha aí, o pessoal deixou nós colocar a moto aqui, ó, do ladinho, e nós vamos dormir aqui, ó. Essa vai ser a nossa Swift Master. Hoje é levada nessa... É bom porque ela vai conseguir secar, né? A gente estende aqui e se chover não vai molhar. E a 319 vai ficar marcada. É uma dos lugares que a gente mais gostou de ir. A Amazônia, com certeza, a gente vai voltar mais tempo, porque é um dos lugares que a gente se apaixonou e que a gente, claro, a gente tava bem ansioso, mas a gente não imaginava que era assim, sabe? Então tá surpreendendo demais. Mas, gente, tá sendo muito emocionante pra nós. Eu tô adorando dormir na barraca. A gente tá se sentindo muito bem. A gente tá gostando muito da rotina de chegar a um lugar, ter que procurar, conhecer as pessoas. Mas mesmo assim a gente tá feliz, a gente escolheu essa aventura. E tá sendo incrível. Tá sendo incrível, eu não me arrependo dessa escolha nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Acordamos outro dia com o objetivo de finalizar a 319, concluir um grande objetivo que a gente tinha colocado aí como meta, uma grande aventura, e a gente acordou super animado. Nós descansamos super bem na torre e de manhã ganhamos até um cafezinho do pessoal para repor aquelas energias e seguir viagem. O dia estava muito bonito, com sol, não choveu à noite, então a gente ia conseguir concluir o nosso objetivo, a gente ia conseguir chegar até a realidade ou até o Maitá, dependendo do horário. Nesse trecho estava muito boa a estrada, a gente não teve nenhum problema. Chegamos no Gaúcho. Eu acho que é esse. Aqui que é o Gaúcho. Ah, deixar outras áreas de moto. Aqui no Gaúcho. Muita gente já passou. Que massa. Desculpa invadir sua privacidade. Qual que é o seu nome? Não gostou de nós, tá bom? Vamos seguir isso? Vamos. Partiu. 30 km pro almoço. Boa estrada. Uma horinha. Olha só o tanto de borboleta que tem nesse trecho. Olha isso, gente. Que massa. Galera, é incrível a quantidade de borboleta. Nesse dia a gente já teve uma grande experiência e a gente começou a cair na real aí da onde a gente tinha entrado, da onde a gente tinha se metido e o que a gente estava vivendo. Que experiência incrível! Com certeza foi uma das melhores escolhas da nossa vida. E saindo um pouco do meio da floresta amazônica, a gente conseguiu rodar bastante, a estrada estava muito boa, claro, aquela trepidação, né, da pop, alguns buracos e tudo mais, e com o tempo a gente já começou a avistar mais carros, mais motos, mais pessoas, casas e tudo mais. Então ali a gente já estava chegando no nosso objetivo final. Galera, achei que aqui já tinha asfalto, pelo jeito não. Chegamos em realidade, aí ó. Quando chegamos em realidade tinha um posto de gasolina oficial, a gente conseguiu encher todos os tanques novamente. Só que daí quando a gente viu que era tudo estrada de chão e a cidade tinha muito pó, a gente falou, meu, quer saber? A gente quer muito pegar o asfalto hoje. Então a gente mesmo cansado, exausto, a gente falou, não, vamos seguir mais uma horinha. A gente sabia que o Maitá, a gente já entra na BR-230, que é a Transamazônica, o nosso próximo destino. A gente sabia que era 50 km de estrada de chão e 50 de asfalto. Esses últimos 50 de estrada de chão foram os mais demorados. Parece que quanto mais próximo tu tá chegando, mais demorado fica. Porque a gente, meu, tinha passado todo aquele trecho e a gente queria muito, nossa, comemorar. Chegamos, eu não preciso nem falar. A Suelen berra por mim porque eu não posso berrar. Chegamos! As partes que aí da sul. Pôr do sol. A gente percorreu com bastante tranquilidade até um trevo. Nesse trevo, um lado era 319, o outro BR-230 e outro sentido Lábrea. Lábrea, tá em torno aí de 100 e poucos quilômetros daqui. Essa rodovia ela vai até Porto Velho, mas a gente não vai seguir até lá porque o nosso objetivo era percorrer a parte mais difícil dela. Então, ali naquele momento, gente, sério, a gente só queria deitar numa cama e dormir. É, minha gente, exaustos, cansados, porém felizes.
Em nenhum momento pensamos em desistir da BR-319, nem quando a gente estava enfrentando os atoleiros, nem quando a gente estava caindo, nem nada, porque a gente sabia que ia ser uma experiência de vida única e que poucas pessoas já experimentaram, já se aventuraram nessa rodovia. Ela é um marco por ser no meio da floresta amazônica, por ser uma obra da engenharia imensa, por ser uma única rodovia terrestre que liga a Amazonas às demais regiões do Brasil e também porque a gente ficou vários meses se planejando para esse momento. E nesse exato ponto, a gente está a 656 quilômetros de Manaus. Tem uma plaquinha lá, ó. E a gente fez tudo isso de Pop 100. Cara, tô muito feliz, sério. Conseguimos. A gente lembrou de todas as pessoas que nos ajudaram e nos apoiaram nessa expedição. Inclusive o Gringo esteve presente com a gente em toda essa expedição, nos apoiando e incentivando. E aqui fica o nosso muito obrigado para eles que acreditaram também no nosso sonho. E foi assim emocionante demais. E com certeza é uma história que a gente vai contar para os nossos netos. E pisar ali no asfalto, chegar cansado, exausto e olhar para trás, para nossas roupas, para a Tirsa, né, para Pop, cheio de lama e tudo mais, olhar tudo aquilo e falar, caraca, virou uma história e tanto para contar. E é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio 2, mas agora no próximo episódio a gente vai falar um pouco mais da BR-230, que ali em Humaitá a gente vai descansar, repor as nossas energias, porque tem mais de 1.600 quilômetros de estrada de chão ainda. Então, bora com a gente nessa. Vai estar todos os episódios aqui no canal do Gringo. E não esquece de dar aquela curtida, comentar o que você achou desse episódio, se inscrever no canal do Gringo e até a próxima. Fui!